Edmil Pinheiro comenta sobre a inevitável saída do zagueiro Lucas Alter ao final do seu contrato no Goiás e ainda mais, com a abertura da janela de transferências no futebol europeu, ainda não se encerrou, o Goiás pode perder o jogador inclusive nesse mês. Quero comentar sobre essa possibilidade, que eu diria que nesse momento é sim altíssima, muito por conta do seu contrato também no Atlético Paranaense já estar no fim. Além disso, sobre a opção de compra do volante Morelli, vem jogando muita bola nas últimas rodadas, teve uma queda no jogo contra o América, acho extremamente natural, porém com opção de compra ainda barata por parte do Goiás, ainda não foi exercida, né? Uma opção muito interessante também para os próximos anos. Será que o Goiás vai deixar essa passar? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Também vou deixar a análise do jogo de ontem, a vitória por 1-0 contra o América Mineiro. Esse vídeo você encontra na tela final. Tem também o nosso canal de cortes, o Instagram, tudo aqui embaixo, os links na descrição. Quem ajuda bastante o nosso canal é a Zapay, para você quitar todas as suas dívidas no trânsito, como por exemplo IPVA, multas de trânsito em geral, licenciamento você encontra gratuitamente no aplicativo da Zapay, se você tem ou não uma dívida em relação a isso. Só você consultar a placa do seu carro ou da sua moto. Tendo essa dívida em aberto, pode utilizar o nosso cupom também, Goiás25, garante 25% de desconto no valor das suas taxas e também a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Não perca essa grande chance na Zapay. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o zagueiro Lucas Alter. Assim como eu havia mencionado no começo da semana passada, agora depois de mais uma grande atuação, dessa vez contra o América Mineiro, marcando o gol, o Edmil Pinheiro, em entrevista ao pessoal da Rádio Band News de Goiânia, revelou a sua preocupação com a possível transferência do zagueiro Lucas Alter. Por que eu coloco nesse cenário até mesmo mais pessimista? Porque tem dois pontos. O Lucas Alter só tem um contrato no Atlético Paranaense, essa informação do Globo Esporte, até junho de 2024. Ou seja, se o Atlético não vender o jogador agora ou não renovar o seu contrato, a partir do dia 1º de janeiro, o Lucas Alter já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Atlético Paranaense a partir do dia 1º de agosto do ano que vem. Você perdeu um zagueiro jovem, 23 anos, com passagem nas categorias de base da seleção brasileira e que vem jogando muita bola nesse campeonato atual. Então assim, eu vejo uma situação semelhante ao que aconteceu com o Pedro Raul na metade do Campeonato Brasileiro do ano passado. Acho que também o desfecho será o mesmo, porém vai saber, né, no futebol, essa parte financeira também, pegando uma grande proposta do futebol, por exemplo, da Espanha, de Portugal, como aconteceu, por exemplo, com Pedro Raul, né, no ano passado, recusou tanto o futebol do Japão, Espanha e França, acabou saindo só ao final da temporada. O Lucas Alter, que também tem uma grande identificação no verão, ele próprio quis continuar no Goiás nessa atual temporada também, de 2023. Segundo Edmil, a sua colocação foi a seguinte, abre aspas, vitória para coroar a brilhante partida que o Alter fez hoje. Alter, que eu não tenho dúvida, no fim do ano da sua carreira, ou estará sendo vendido para um clube europeu. O Alter não é nosso, o Alter é um jogador de muito futuro, com certeza absoluta, sirva de novo a camisa da seleção brasileira, até porque ele já vestiu esta camisa no passado, fecha aspas, ele falando também sobre as categorias de base do Lucas Alter, né, onde ele jogou tanto no Sub-17 quanto no Sub-20 também, com a seleção brasileira, era muito bom naquele período. Deixa eu até pegar aqui as competições que ele disputou pela seleção, o Campeonato Mundial da categoria Sub-17 em 2017 e também o Sul-Americano da mesma categoria, e naquela temporada, né, foram 8 partidas e um gol marcado na competição da América do Sul. E garantindo, né, que já para o ano que vem, Lucas Alter dificilmente ou quase impossível, né, de continuar no Goiás com essa bola. Aí ele agregou, ainda dentro dessa mesma fala, a possibilidade de perder o Lucas Alter não só no final do ano, mas sim já agora na atual janela de transferências do futebol europeu. Abre aspas. Tomara que não perdemos mais o Lucas Alter nesse ano. Com esse futebol que está jogando, não sei não em relação à proposta da Europa, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo no final. Fecha aspas, né, o que disse o Edmil. Então colocando até mesmo essa colocação, essa preocupação atual, até porque a janela de transferências no futebol europeu, ela se encerra no dia 1º de setembro. Para as principais ligas, né, como por exemplo Inglaterra, Espanha, França, Portugal, se encerra no dia 1º. Para as outras ligas mais alternativas, como por exemplo Bélgica, Holanda, Turquia, ela vai um pouquinho mais, 1 ou 2 semanas a mais. Tem o mundo árabe também, né, que vem contratando vários jogadores. Não sei se seria um passo agora o mais adequado para o Lucas Alter.
é muito jovem ainda, né? Tem bastante potencial, mas vai saber, né? Com muita grana também é impossível recusar. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto? Algo que o Goiás deu bobeira demais da conta, não em relação a comprar o Lucas Alves, porque nem no ano passado, quando ele estava em baixa, né, no Atlético Paranaense, se o Goiás tivesse feito uma proposta de compra, certamente o Atlético não aceitaria por menos de 15 ou 20 milhões de reais. Então o Goiás não tem essa cultura de comprar jogadores. Agora, ainda com o jogador em destaque, não vou chegar aqui e falar que o Goiás deveria ter comprado ele ou feito um empréstimo mais longo ou algo nesse sentido. No ano passado, o Goiás pegou o jogador pagando metade do seu salário. Nessa atual temporada, segundo Edmilson Pinheiro, o Goiás paga 100%, né, dos vencimentos do Lucas Alter. Ainda não precisou de nenhuma compensação financeira pelo lado do Verdão. Em 2023, soma 40 atuações com 5 gols marcados. Joga muita bola, evoluiu demais, né, daquela temporada passada. E desde a sua contratação, eu já havia comentado que era um zagueiro assim extraordinário, né? A questão é que teve uma grave lesão no Atlético Paranaense em 2021, quando retorna vai muito mal em 2022, um posicionamento muito ruim, principalmente no jogo aéreo. No Goiás ele até começa bem, acaba tendo uma queda. Nesse ano de 2023, na Copa do Brasil também ele não tinha aquela confiança toda, nos jogos contra o Asa, contra o Águia de Marabá também, acabou que recuperou, né, essa sua moral naquela reta final do Campeonato Goiano e vem fazendo o Campeonato Brasileiro basicamente perfeito, né? Tem essas duas questões, tanto do seu atual destaque agora, a questão contratual no Atlético, que já se encerra em julho do ano que vem. Então, se o Atlético não vender ele agora, corre o risco de perder gratuitamente o jogador com assinatura de um pré-contrato no final do ano. É difícil, mas vai saber, né, dos convencimentos, se o Atlético consegue prorrogar seu vínculo e pelo menos terminar essa atual temporada no Verdão. Então, basicamente, essas as atualizações em relação ao Lucas Alves. Uma pena que eu já falei várias vezes, né? O Goiás deu uma bobeira danada de não contratar um outro zagueiro agora para o jogo contra o próprio Atlético na próxima segunda-feira, né? O Goiás não vai poder contar com o Lucas Alves porque pertence ao Furacão, e o Sidmar também possivelmente ainda não irá retornar. Esse precisa de uma zaga com Bruno Melo e o Edu, e recorrer, né, a um garoto das categorias de base é muita falta de preparo em uma posição tão barata, né? Que você vai ali numa Série B, numa Série C, contrata um destaque por 30, 20, 40 mil reais mensais e já resolve esse problema. Não estamos falando de um camisa 10, de um ponta, de um grande goleador, não. Apenas um zagueiro e um lateral esquerdo. Infelizmente, essas duas posições que a diretoria deu uma bobeira danada para esse ano de 2023, de novo, né? Assim como foi no ano passado. Só para lembrar também que o Lucas Alter não tem nenhum tipo de opção de compra por parte do Goiás, apenas um empréstimo gratuito até dezembro. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre um outro jogador, esse que tem uma opção de compra muito barata, por sinal, que é o volante, o Everton Morelli, ou somente Morelli, 25 anos de idade, vem fazendo um campeonato brasileiro impecável pelo Goiás. Nessa atual temporada soma 15 atuações no Campeonato Brasileiro e um gol marcado. Na disputa da Sul-Americana também, 7 atuações e uma bola na rede. No Brasileirão foi titular em 13 dos seus 15 jogos e vem de uma sequência muito positiva, apesar do jogo razoável, né, contra o América Mineiro. Acabou errando ali em algumas saídas de bola, alguns passes mais decisivos, mas no geral até mesmo teve uma nota alta, segundo o SofaScore, 7, né, a mesma pontuação dele, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro. É um jogador que a torcida vem se questionando, preocupando bastante com essa opção de compra por parte do Goiás, que, segundo o Edmilson Pinheiro, iria esperar pelo menos até o final do Brasileirão, pelo menos na sua última fala, né, a respeito desse assunto. Se eu não estiver enganado, acho que foi mais ou menos umas 6, 7 rodadas atrás, no Campeonato Brasileiro, o Edmilson Pinheiro comentou o seguinte sobre o jogador. Disse que iria, se continuar nesse mesmo rendimento, é óbvio que o Goiás iria exercer o seu direito de compra ao final da temporada, essa opção de compra, né, de 50% do seu passe junto ao Maringá por R$1 milhão, né? Então, um jogador de 25 anos, tem um contrato ainda longo lá no Maringá, não consegui verificar, mas pelo menos vai até dezembro de 2024, onde ele jogou muita bola, né, nesse Campeonato Paranaense, e no Goiás somente um empréstimo até o final da Série A, com essa opção de compra de R$1 milhão. Então é muito barato, se pegar assim, para o Goiás que não investe em quase nada, né? Eu acho isso muito errado, mas enfim, já deixou passar vários jogadores nesta mesma questão, como por exemplo aconteceu com o volante Rezende, né? Lá na Série B de 2021, ele havia jogado pelo Azures, no interior do Paraná, e tinha uma opção de compra de mais ou menos R$600 mil naquela ocasião. O Goiás acabou optando por não continuar. Acho que o Morelli joga infinitamente mais bola do que o Rezende. É uma outra situação financeira, o Goiás bem mais confortável para 2024 do que em relação como terminou 2021, visando a temporada de 2022, mas infelizmente eu não ficaria surpreso se o Goiás deixasse essa oportunidade passar.
Assim como, por exemplo, aconteceu com o Tadeu, né? Acho que foi o primeiro investimento de maior peso, de maior impacto nesses últimos anos, lá em 2019 ainda comprado com a Ferroviária por aproximadamente R$1 milhão. É barato, um jogador que assim, basicamente de graça, né? Pelo seu futebol que vem apresentando e obviamente você fazendo um contrato mais longo, valorizando o atleta também nessa sua parte financeira, com um salário maior, o aumento da mudança rescisória e até mesmo a opção de transferências, né, ao futebol europeu, por exemplo, na metade do ano que vem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários a respeito do Everton Morelli, jogador incontestável, né, titular nesse meio de campo do Goiás, vem crescendo demais de produção também, novamente com Armando Evangelista, normal uma ou outra oscilação, mas que no geral, para longo prazo, acho que possivelmente mais um Dieguinho, um próprio Vinícius, né, apesar que o Vinícius caiu demais de rendimento nos últimos anos, né, mas enfim, é um jogador que a gente pode contar pelo menos dentro do elenco, um cara de confiança não só de todas as comissões técnicas, né, que passaram aí no Goiás, eu digo em relação ao Dieguinho, até mesmo o próprio Nicolas, né, eu discordo totalmente do Goiás quando ele faz esse tipo de aquisição, poderia ter continuado com o Nicolas, até mesmo com o próprio Elvis, que deixou o Goiás na Série na Série A do ano passado, mas aí no outro cenário, eu gosto de você ter pelo menos uma base de um time, né, como por exemplo o Tadeu, aí você começa a ter algumas outras referências, como o Sandro na lateral esquerda, o Maguinho na lateral direita indo, ele tem contrato no Goiás até dezembro de 2024. No meio de campo também, você visando no longo prazo com o Willian Oliveira, o próprio Guilherme Marques, o ataque com o Matheus Babi, o João Magno também tem um vínculo até o final do ano que vem. Eu gosto de já pensar principalmente nos próximos anos, até porque o futebol que o Goiás costuma fazer, né, essa questão de contratar jogador, de empréstimo, contratos curtos, aí vira a temporada e tem que buscar totalmente um novo elenco. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto, essa opção de compra do Everton Morelli. Eu, sendo diretor do Goiás, já teria feito essa compra logo lá no início do Campeonato Brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar aqui para vocês na tela final o vídeo que eu gravei ontem, né, dessa vitória por 1-0 contra o América Mineiro. Tem também o nosso canal de cortes que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. O plano de membros também para você ter acesso em primeira mão dos vídeos que gravamos aqui no canal. E o apoiador do Goiás News, a Zapi, você encontra o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Os caros esmeraldinos. Valeu, galera!